Com certeza é um dos temas mais desafiadores e mais relevantes para a igreja da nossa geração. Falar sobre esse tema é tirar debaixo do tapete um problema muito perigoso que ronda a todos nós diariamente, que tem causado um estrago extremamente preocupante na vida não só de adultos, mas também de jovens e crianças. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Bispo Marcelo Alencar, diretor do Instituto Bíblico Pastor Antônio Gomes, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e hoje nós vamos dar continuidade ao comentário da revista Caminhos de Justiça, a Ética Cristã e os Desafios Contemporâneos. Queremos aqui louvar a Deus pela vida do nosso presidente nacional, apóstolo Rubens Gomes, juntamente com a sua esposa, Bispa Paula Souza, e também louvar a Deus pelo nosso diretor executivo da revista, Bispo Márcio Figueiredo, que também é o autor do segundo trimestre. Então, essa é a nossa liderança, a qual nós louvamos a Deus. Então, vamos juntos aí comentar a lição de número 8 por tema pornografia. Você que está com a sua revista, pega ela na tua mão. Desde já quero parabenizar aí a todos os nossos pastores, dirigentes, professores de escola bíblica, todos os alunos, porque até aqui vocês têm aí perseverado aí diante da palavra do Senhor, diante de temas tão desafiadores. Amém? Vamos lá então. O autor, Bispo Márcio Figueiredo, ele vai usar o texto base que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 5, onde está escrito: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Perceba então que o Bispo Márcio ele vai utilizar um texto onde fala sobre a vontade de Deus para nossas vidas, vai falar sobre a santificação, tá? Vai falar sobre a decisão de nos abster, a decisão de nós renunciarmos, né, práticas pecaminosas, que está aí no capítulo 4. Então, vamos juntos nessa lição. Como nós sempre temos o hábito aqui nos nossos comentários, nós trazemos também algumas informações atuais acerca do tema, tá bom? A título de introdução, a pornografia é um dos desafios mais graves da atualidade, afetando relacionamentos, a vida espiritual de muitos cristãos. A Bíblia nos chama a pureza sexual e a santidade. O consumo de conteúdo pornográfico distorce a visão bíblica do sexo e impacta profundamente a mente e também o coração. Como viver, então, a pureza bíblica em uma sociedade que normaliza a imoralidade? Nesta lição, vamos refletir sobre o chamado divina pureza, os danos causados pela pornografia e quais são os caminhos de Deus para a libertação. Ok? Então, ele já vai começar dizendo para nós que é o desafio, com certeza, mais grave da nossa atualidade. Porque a pornografia, ela está atrelada a uma rede diabólica, a uma rede extremamente hostil ao ser humano, desde crianças, jovens, adultos, e tem corrompido a mente, o coração de muitas pessoas. E, infelizmente, nós vemos aí essa prática alcançando também a muitos cristãos. Ele vai nos alertar que o consumo desses conteúdos pornográficos vai distorcer a visão bíblica acerca do sexo, uma vez que nós olhamos para o sexo como uma prática entre o casal, marido e mulher, para glorificar a Deus. A conjunção carnal, ela é aonde culmina o amor, o casamento. Então, esses conteúdos, eles vêm para distorcer a visão bíblica, vêm para denegrir a imagem do homem, da mulher, fazendo, né, do sexo um ato banalizado, extremamente promíscuo. Então, o autor vem nos trazer esse alerta e dizer também que isso impacta a mente e o coração
das pessoas que consomem tais conteúdos. Uma vez que a pessoa ela tem acesso a esses conteúdos, o seu coração e a sua mente são impactados, trazendo, né, na contramão de tudo aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, querido professor, querido aluno, abra o teu coração sobre esse tema, ele é extremamente importante, e nós vemos esse tema todos os dias da nossa vida, no meio que nós vivemos, pessoas enfrentando, né, essas situações, pessoas que, de uma forma muito livre, consomem, de uma forma muito pesada, esses conteúdos pornográficos, sendo assim, tendo a tua mente, o teu coração atingido por esse pecado tão perigoso para a nossa geração, tá? Vamos trazer aqui algumas pesquisas, olha só, a pesquisa Quantas revela, né, que 22 milhões de brasileiros acessam pornografia. Olha que número extremamente preocupante. 22 milhões, praticamente 10% da nação, tá, acessa pornografia. Então, primeiro mostra que esses conteúdos estão aí à mercê, estão aí à disposição das pessoas. Segundo, mostra um número muito grande procurando o acesso a tais conteúdos, tá? E aí as informações ficam cada vez mais alarmantes, porque olha só, 69% dessas pessoas são casados. 58% têm menos de 35 e são de classe média alta. 49% classe B, 49% já concluiu o ensino médio, 40% tem curso superior. Mas olha que número alarmante, 69% das pessoas que consomem conteúdo pornográfico são casados, têm marido ou têm esposa. Olha que número preocupante, tá? Desses números que nós trazemos aqui, olha só, esse canal aqui especializado nesse tipo de conteúdo vai nos dizer que esse conteúdo ele é acessado por 76% dele são homens e 24% são mulheres. Então, desses 22 milhões de brasileiros, 24% que acessa é mulher e 76% são homens. A faixa etária aí, que, pelo que eu vi aqui no gráfico aqui, 28% entre 18 e 24 anos. Então, ali, a adolescência, pós-adolescência, o início da maturidade, da fase adulta, tá? Então, temos aí também, ó, 29% de 25 a 34 anos. Então, é um número extremamente alarmante, tá? E aqui, no terceiro tópico aqui, eu vou trazer para vocês uma pesquisa da revista Adventista, do ano de 2024, onde ele vai dizer que o uso de pornografia entre cristãos, olha só, irmãos, cristãos, tá? 72% homens cristãos não praticantes, 41% mulheres cristãs não praticantes, aí 55%, né, de não praticantes e 72% de cristãos entre 13 e 24 anos. Está aqui todos os números aqui para você ver como são números alarmantes. Perceba que o perigo da pornografia ela tem entrado no reduto evangélico. Tem sido cada vez comum o acesso a esses tipos de materiais, esse tipo de vídeos, de imagens, de fotos, tá? Então é um tema extremamente relevante para a nossa geração, aonde nós precisamos refletir sobre os números dessas pesquisas aqui e, conforme o autor nos trouxe esse desafio, como igreja, nos posicionarmos sempre com uma voz profética, sempre com uma voz de ensino para a nossa geração, tá? A revista está dividida em 3 tópicos, cada tópico, né, com seu conteúdo e o seu desafio teológico, né, sua provocação teológica, que é também uma exclusividade da revista dos palavrianos, a revista Escola Bíblica, tá bom? Então, o tópico de número 1 vai falar sobre a pureza sexual na Bíblia. Então, ele vai trazer um estudo de 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5, que foi o texto base utilizado. Então, ele vai dizer que a santidade, ela inclui o domínio sobre os impulsos sexuais. Então, uma pessoa que está buscando a santificação, uma pessoa que está buscando essa separação
do mundo, desse sistema corrompido, desse sistema pecador, ela busca o quê? Esse domínio, dominar a tua mente, né? O espírito sobressair sobre a carne, porque a carne, ela vai buscar os desejos mundanos, ela vai buscar esses desejos pecaminosos. Então, quando nós buscamos a santidade, a santificação, nós estamos o quê? Controlando os nossos impulsos sexuais que nos leva, né? Os impulsos sexuais vai nos levar a buscar esse caminho de pecado. Então, a prática sexual, ela deve ser exercida dentro dos limites estabelecidos por Deus, pois deve ser uma expressão da sua pureza. Então, quando falamos de prática sexual, lembrando, falamos de um relacionamento sólido, genuíno, que é o casamento, que é o matrimônio. Como cristãos, tá? Nós não aceitamos a prática sexual fora do casamento ou antes do casamento. Então, quando falamos de prática sexual, sempre referência a matrimônio e casamento, ok? A pureza sexual na Bíblia, ela não se resume à prática sexual em si, mas ela diz respeito à maneira como cada cristão lida o quê? Com seus pensamentos, seus desejos, suas atitudes. Então, Jesus, lá em Mateus 5:28, ensina, ó, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, quando uma pessoa, ela acessa esses conteúdos pornográficos, ela visualmente ali, ouvindo e vendo, ela já está o quê? Cometendo pecado no coração. Então, Jesus já alertou sobre essa prática pecaminosa. Isso significa que a pureza sexual, ela envolve primeiro o quê? O coração e a mente. Muitas pessoas falam, mas pureza sexual tem a ver com a prática em si. Não. O fato de você consumir, isso entrar na tua mente, no teu coração, você já está o quê? Cometendo o pecado. Para você agir, cometer a ação, a prática do pecado vai ser só um passo. Então, aqui Cristo já vem nos dizendo, alertando sobre a prática, só no olhar, no ver. Então, o cristão, ele é chamado de uma maneira íntegra, a viver de uma maneira íntegra, evitar o que? Os pensamentos impuros que desonram a santidade de Deus. Então, como cristãos, nós devemos evitar ter esses pensamentos. O que o mundo faz? Esse mundo corrompido, pecaminoso faz agora? Ele começa a disseminar essas práticas pecaminosas, tá? Que são a pornografia, o ato pornográfico, gravado, filmado, aí se espalhando essa forma terrível. Para quê? Para que o cristão tenha o quê? A sua mente, o seu coração alcançado por essa prática pecaminosa, tá bom? Nós vivemos em uma cultura saturada por estímulos sexuais. Por isso, a vigilância e o autocontrole são essenciais para manter a pureza, tá? E eu quero também trazer aqui o nosso contexto, o contexto que nós vivemos. O Brasil. O Brasil, ele é conhecido como um país que valoriza a sensualidade, os atos libidinosos, a pornografia. Tá aí o maior exemplo aí, quando as pessoas falam em Brasil, lá no exterior, lembra do quê? Do carnaval, sensualidade, promiscuidade, sexo sem lei. Então, a sociedade que nós estamos nos leva, né, a essa prática pecaminosa. Então, precisamos estar em vigilância, precisamos estar atentos, como cristãos também. Então, Paulo vai afirmar que o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo. O texto de 1 Coríntios 6. Depois você lê lá. Sendo assim, como que nós tratamos o nosso corpo? Com respeito e com dignidade, tá? O uso do corpo em práticas que desonram a Deus, como a pornografia, tanto quem consome a pornografia, tanto quem pratica esse sexo promíscuo, ilícito diante de Deus, né? Ele está o quê? Desonrando a Deus. Então, não é só quem está praticando ali o ato, mas também quem está consumindo aquele material, aquele conteúdo. Ele está também desonrando a Deus. É uma violação da santidade. Santidade essa que Deus exige de nós. Ele diz, olha, sejam santos, como eu também sou santo. Outro ponto que o autor vai citar aqui é que a pornografia, ela banaliza e ela macula a sexualidade humana, transformando isso em um objeto de prazer, um objeto egoísta, que nos afasta do propósito de Deus, que é o quê?
conceder-nos em relacionamentos puros, saudáveis, respeitosos, que é o matrimônio. Então, a pornografia vem para quê? Para banalizar o sexo, para ridicularizar o ser humano, para distorcer a imagem da criação. Então, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nos deu o casamento para nos unirmos com quem amamos, para praticarmos o sexo, no sentido assim, né, de glorificar a Deus, de termos filhos para a glória de Deus. Então, a pornografia vem na contramão de tudo isso. Então, o autor vai nos dizer, olha, temos o dever de manter o nosso corpo e a nossa mente em pureza. Somente assim seremos testemunhas vivas da santidade de Deus no mundo. Devemos também rejeitar as influências da cultura que exaltam a imoralidade sexual e viver de acordo com os padrões elevados que Deus estabeleceu. Então, quando falamos em cultura que exalta essa imoralidade, falamos do carnaval, falamos dessas músicas que têm palavras de baixo calão, músicas promíscuas, que muitos jovens estão aí escutando, estão dançando, estão fazendo do seu corpo um instrumento de banalização sexual. Então, hoje é muito comum nós vermos nessas músicas aí, palavras aí estarrecedoras. Então, essa é a cultura que esse mundo caído, corrompido, tenta impor, não só nos jovens, mas também nos adultos. E isso é muito sério, muito preocupante, tem alcançado muitos cristãos. Então, o autor vem nos lembrar, olha, precisamos rejeitar. Tá? Então, nós vemos hoje aí influenciadores, famosos, músicos, com músicas aí promíscuas. É tempo da igreja se levantar como uma voz profética contra tais situações, ok? No tópico 1, a primeira provocação teológica é: como o cristão pode viver com a pureza em um mundo que normaliza a imoralidade sexual? Então, o mundo que nós estamos, irmão, é esse, que banaliza o sexo, que banaliza a união entre homem e mulher como um casamento sólido e fiel e justo e puro diante de Deus. A cultura vem na contramão. Como que o cristão pode, então, se manter puro no meio de tudo isso? Então, esse é o desafio do professor, do aluno, esse diálogo, levantar esse diálogo. O tópico de número 2, o autor vai nos trazer. O tópico de número 2, o autor vai nos trazer o impacto da pornografia. Reflexão sobre os efeitos da pornografia nas relações e na espiritualidade. A pornografia tem um impacto profundo na vida das pessoas. Ela afeta tanto as relações interpessoais quanto a vida espiritual. Em um nível pessoal, o consumo de pornografia pode gerar um vício que distorce a maneira como alguém vê e se relaciona com os outros. Então, em vez de olhar para o outro como uma pessoa digna de respeito e amor, a pornografia faz com que a pessoa já objetifica e desumaniza as pessoas. Ela transforma o indivíduo em objeto de prazer. Isso destrói os fundamentos de um relacionamento saudável que deve ser firmado no respeito mútuo, na intimidade e no compromisso. Então, uma pessoa que consome pornografia, ela tem primeiro, né, ela é afetada na sua mente, no seu coração e, consequentemente, na sua espiritualidade. Ela já começa a se relacionar com as pessoas de uma forma distorcida, de uma forma até mesmo doentia. Por quê? Porque ela tem aquelas imagens na mente, tem aquelas imagens registradas. Então, quando ela vai se relacionar com alguém, aquelas imagens tendem a trazer para ela um norte. Então, são imagens que o que vai acontecer? Vai gerar uma distorção. Ela já vai olhar para uma outra pessoa de uma forma indigna. Por exemplo, um homem, de uma forma prática. Quando ele consome pornografia, ele vai ter uma visão e um entendimento acerca da mulher. Então, quando ele for se relacionar nas suas amizades, no seu trabalho, ele vai olhar para uma mulher de uma forma indigna, de uma forma desrespeitosa. Não haverá respeito, não haverá
a zelo, amor por aquela pessoa. Então, ele já vai olhar até mesmo com segundas intenções, no sentido de pecado também. Então, quem consome pornografia é afetado na sua forma de pensar, na sua forma de se relacionar. Então, há essa corrupção no coração e, consequentemente, a sua espiritualidade é quebrada, ela perde a sua comunhão com Deus. Então, a pornografia ela vai transformar as pessoas em objetos de prazer. Olha só o perigo. Ela destrói os fundamentos, destrói os pilares do amor ao próximo, tá? Então, quem consome esse tipo de conteúdo, ele não percebe, porque o vício cega a pessoa, mas tudo nela está sendo afetado. A maneira como ela enxerga a vida, como enxerga os relacionamentos, a maneira como ela trata as pessoas, a maneira como ela, né, se envolve na sociedade. Então, ela se torna uma pessoa extremamente afetada pelo consumo desse material pornográfico. Na vida conjugal, então, a destruição ainda é maior, porque os casais que lidam com a pornografia enfrentam dificuldades de comunicação, confiança, a intimidade. A pornografia gera expectativas irreais e insustentáveis sobre a sexualidade, fazendo com que um ou ambos os cônjuges se sintam insatisfeitos ou, né, ou inadequados em sua intimidade. Então, perceba, uma pessoa que consome pornografia, ela vai entender que aquilo ali que ela está vendo, que ela está consumindo, é o correto, que pode ser alcançado, mas é uma realidade totalmente fora de um relacionamento conjugal. Então, ela começa a olhar para o seu cônjuge como um objeto carnal, como um objeto de desejo para suas práticas imundas. Então, o cônjuge que deveria ser respeitado dentro de um amor, de um compromisso, ele agora não, ele começa a ser encaixado agora dentro de uma expectativa essa que ele viu lá no material que ele consumiu. Então, isso afeta muito, tem destruído muitos casamentos, muitos relacionamentos têm sido afetados por esse consumo da pornografia. Isso vai gerar frustração, e quando essa frustração, né, quando aquela expectativa não é atendida, essa pessoa, tanto o homem quanto a mulher, vão buscar agora fora do casamento essas expectativas, aonde vem o quê? A infidelidade, tá? Uma vez que o quê? Que esse sexo momentâneo, esse sexo promíscuo, de forma rápida, sem compromisso, distorcido, vai trazer uma resposta rápida ali, sem, né, que não tem duração, que não honra e não glorifica a Deus. Então, a pornografia, além dela é, destruir a confiança, a intimidade, a comunicação do casal, essa quebra de confiança pode levar à infidelidade e muitas outras coisas terríveis. Então, dificilmente um casamento vai resistir, né? A Bíblia nos ensina que o sexo dentro do casamento deve ser uma expressão do amor sacrificial de Cristo pela igreja, e não uma busca egoísta pelo prazer. Infelizmente, uma pessoa que consome pornografia, ela vai criar expectativas que o casamento não vai fornecer, porque o casamento puro, correto, diante de Deus, a prática sexual dentro de um casamento, ela é legítima diante do Senhor, com práticas honestas, que respeita o próximo, que esse prazer buscado no casamento é diferente desse prazer mundano, desrespeitoso e promíscuo. Então, a pornografia, o consumo dela vai ser devastador dentro dos relacionamentos, tá bom? Espiritualmente, o consumo de pornografia ele vai afastar o cristão da sua relação com Deus, tá? Somos advertidos em 1 João 2,15 ao 17, a não amarmos o mundo, nem as coisas que no mundo há. A pornografia é uma das maiores manifestações da busca pelo prazer mundano que desvia o coração do cristão da verdadeira adoração. Quando alguém se entrega ao vício da pornografia, sua mente e coração são contaminados. Isso vai criar o quê? Uma barreira
para o cultivo de uma vida espiritual saudável. A pornografia ela vai obscurecer a visão de Deus, da sua santidade. E o resultado final, meu amigo, o cristão ele passa a se conformar, então, com esses padrões mundanos e não mais a imagem de Cristo. Então, consumir pornografia vai gerar uma quebra de comunhão com Deus. A pessoa ela vai se amoldar, ela vai se formar, se formatar conforme aquilo que o mundo oferece para ela. A pornografia ela vem para trazer muitos danos à mente, ao coração, à espiritualidade. A pessoa já não vai mais conseguir se conectar com as coisas de Deus, com os mandamentos que Jesus nos ensinou. Então, essa pessoa se torna cada vez mais fraca, cada vez menos ela consegue meditar na palavra, orar, estar na igreja. E aí, meu irmão, é complicado. Além disso, a pornografia afeta profundamente a nossa consciência moral, espiritual. Paulo vai nos dizer em Efésios 5:3 que a impundícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém uns santos. A pornografia, que alimenta essas formas de impureza, corrompe o espírito, tornando mais difícil viver uma vida de pureza e serviço a Deus. O pecado da pornografia é, de fato, uma barreira à experiência plena do amor de Deus e nos impede de sermos testemunhas eficazes da graça de Deus no mundo, tá? Então, a pornografia ela vai afetar a nossa consciência, a nossa maneira de refletir, a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus, de nos relacionarmos com as pessoas. Então, esse consumo de pornografia vai afetar, vai corromper. Imagina um sistema de computador. Aí, um vírus entra lá e danifica tudo. É mais ou menos isso, é o efeito da pornografia na mente e no coração de uma pessoa. Então, Paulo vai dizer que essas impurezas, esse desejo por cobiça, por prazer, vai danificar, quebrar esse elo de comunhão entre nós e Deus. Então, acaba se tornando que uma barreira. Consumo de pornografia se torna, então, uma barreira, não nos deixa acessar as experiências espirituais com Deus, tá? Se torna uma barreira entre nós e o nosso Deus, esse pecado por consumir a pornografia. Vai nos impedir até de realizarmos a nossa missão como cristão. Então, Deus nos dá uma missão, mas por essa quebra de comunhão com Deus, nós não vamos conseguir nem sermos mais testemunhas de Deus no mundo. Então, é um tema extremamente relevante, é um perigo que tem nos rondado todos os dias. A provocação teológica do capítulo 2 é possível que a pornografia seja aceita dentro do casamento, desde que ambos os cônjuges concordem com isso? Então, lembra que nós falamos? Quem consome pornografia começa a ter expectativas que o casamento não vai fornecer? Então, aqui, a provocação teológica é essa. É possível. Aí o professor vai dialogar com os alunos. Uma vez que a pornografia, ela vai o quê? Trazer uma visão distorcida do sexo, do relacionamento sexual. Práticas promíscuas, desrespeitosas do corpo de um para com o outro. Será que isso pode ser aceito dentro do casamento? Então fica o desafio para vocês, tá bom? O terceiro e último tópico é: quais são os caminhos para a libertação? Como a comunidade cristã pode ajudar aqueles que lutam contra a pornografia? Então, uma primeira coisa que eu quero dizer para vocês, quando nós falamos em pornografia, nós falamos de uma rede muito perigosa. Então, a pornografia ela está atrelada com drogas, com máfias, com sequestro de crianças, jovens e adultos para trabalharem nessa indústria que escraviza o ser humano para criar esses conteúdos. Então, quando nós falamos pornografia, nós temos que entender que a pornografia faz parte, é uma engrenagem desse sistema maligno, tá? Sistema mundial. Então, nós já vimos aí diversas reportagens de esquemas
de tráfico de pessoas sendo descobertos pela polícia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, quando nós falamos em pornografia, falamos de pessoas que foram raptadas, sequestradas, estão escravizadas, drogadas, estão sendo estupradas, violentadas, mortas. Essa é a indústria da pornografia. Então, uma pessoa que consome esse tipo de material, ela está o quê? Patrocinando essa indústria maligna, diabólica. Ela está patrocinando, ela está investindo, e ela não está percebendo que ela mesma está se autodestruindo como pessoa, como serva de Deus, como testemunha de Deus nessa terra. Então, aqui no terceiro ponto, quais são os caminhos para essa libertação? Tá? Como que a comunidade pode ajudar aqueles que estão já em vício, né, de pornografia? Então, a luta contra a pornografia é uma batalha espiritual, emocional, que muitos enfrentam em silêncio. Perceba, em silêncio. Quem consome não fica falando, olha, eu consumo. Principalmente quem se denomina evangélico, cristão, que está na igreja. No entanto, a igreja tem um papel fundamental no apoio e na restauração daqueles que lutam contra esse pecado. A primeira coisa que a igreja pode fazer é oferecer um ambiente acolhedor, transformador. Assim, aqueles que estão lutando se sentirão seguros para confessar suas lutas e buscar ajuda, né? Então, assim, o líder, ele precisa ser uma porta aberta para aqueles que estão vivendo esse pecado, precisa ser uma porta aberta para aqueles que precisam de uma ajuda, porque se libertar não é fácil. Precisa de ajuda, de intercessão e de ensinamento. Segundo ponto é a confissão de pecados. Olha aí, a confissão de pecados e a oração uns pelos outros traz cura. Então, se você está debaixo desse jugo, desse peso, desse fardo que é consumir a pornografia, a primeira coisa, busque ajuda na sua liderança. Depois, reconheça essa prática e se arrependa. Confesse seu pecado a Deus, peça ajuda a Deus, peça ajuda à sua liderança para que você venha vencer esse mal. Acompanhar e instruir a pessoa nos preceitos da palavra é essencial. O Evangelho oferece o poder necessário para vencer o pecado e viver uma nova vida. Através do ensino bíblico, a igreja pode instruir os membros sobre como viver em santidade e lembrá-los das promessas de Deus para os que buscam a pureza e a santidade. Além disso, o aconselhamento bíblico também é uma forma eficaz de ajudar pessoas a identificar as raízes dos vícios e desenvolver estratégias de superação. Então, resumindo, discipulado. Ofereça um discipulado para você ajudar essa pessoa que buscou conforto, buscou uma orientação. Então, o discipulado é pregação e acompanhamento. Pregação da palavra e acompanhamento. É a única saída para a libertação. Um outro caminho importante para a vitória é o apoio prático por meio de grupos de apoio ao discipulado que nós estamos falando, né? Então, essa união com outros cristãos que enfrentam esses desafios semelhantes vai fortalecer a fé e vai fornecer uma rede de apoio constante. Então, a igreja precisa criar essa rede de apoio, abrir a porta para ajudar pessoas que estão nessa condição de pecado, nessa condição de vício, porque a libertação ela é muito difícil, muito árdua, precisa de uma rede de apoio, precisa de discipulado. Então a igreja precisa criar mecanismos, precisa criar atividades, abrir a porta para o diálogo, né, até mesmo disseminar informações, pregações, que venham combater essa prática pecaminosa que é o consumo de pornografia, tá bom? E por fim, a oração, né, irmãos? A oração é tudo. A oração fortalece, a oração sustenta, a oração ela quebra essas cadeias, o jejum também. Jejum e oração é extremamente importante. Mortificar a carne, os desejos carnais, vai nos trazer luz, vai nos trazer propósito, tá? Esses são os meios de graça, são recursos espirituais que Deus colocou à nossa disposição. Então, use sem moderação, tá? Oração, jejum, palavra de Deus, intercessão, pedir ajuda, se arrepender, abandonar a prática do pecado. Então, por exemplo, uma pessoa que tem acesso fácil a grupos de Telegram, de WhatsApp,
de redes sociais aí, bloqueia, cancela, exclui, não acessa mais. Aquele gatilho que te levava a consumir pornografia, corta o acesso. Talvez amizades que te mandavam o vídeo, corta o acesso. Somente assim você vai conseguir vencer. E com muita oração e jejum, tá bom? A provocação teológica número 3 é possível vencer a pornografia sozinho? Ou o apoio coletivo da igreja é indispensável para quem luta contra esse pecado? Então é um diálogo importante, porque muitas vezes as pessoas assim, elas têm vergonha de dizer que consome pornografia. Ela tem vergonha de confessar esse pecado. Então, se você acha que sozinho a pessoa pode, conversa sobre isso na sala de aula aí com os alunos, eu tenho certeza que vai edificar bastante aí a fé de vocês, tá bom? Meus irmãos, ficamos por aqui, foi a lição de número 8 da revista Caminhos da Justiça, tema pornografia. Que Deus possa te abençoar e até a nossa próxima aula em nome de Jesus.